Tá. Troco da China, vamos lá. A China anunciou ontem tarifas adicionais de 15% sobre a importação de carvão e gás natural liquefeito e de 10% sobre petróleo e maquinário agrícola provenientes dos Estados Unidos. Essas novas tarifas entrarão em vigor na próxima segunda. A medida foi divulgada após o governo Trump anunciar tarifas adicionais sobre as importações chinesas, o que, segundo o Ministério do Comércio de Pequim, viola seriamente as regras da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Os Estados Unidos anunciaram no sábado tarifas adicionais de 25% sobre as importações do México e do Canadá e de 10% sobre as da China. No entanto, as medidas contra México e Canadá, como a gente disse ontem, foram adiadas por um mês após negociação entre os países. E a China também apresentou uma reclamação formal, então, à Organização Mundial do Comércio. Reinaldo, viola mesmo? Viola. Viola. Veja, presta atenção aqui. Hoje, o maior inimigo do capitalismo, na fase que vive o capitalismo, são os Estados Unidos. Estados Unidos. É o Donald Trump. Né? Donald Trump, o Bolsonaro. Daí que eu tenha lido, não vou ficar polemizando, porque, enfim, há forças muito mais importantes a enfrentar para preservar a democracia. Daí que há extremistas de esquerda que estão dizendo que o governo Bolsonaro era melhor que esse governo Lula aí. Porque ele era disruptivo. E há extremistas de esquerda achando, não, o Trump agora que é legal, porque o Trump vai ferrar com o capitalismo. É claro que é uma loucura, porque, tá bom, o Trump ferra com o capitalismo e vem o que depois? O socialismo? Acho que não, né? Veio o caos. Agora, que o Trump é anticapitalista? É. Isso que está aí é o mundo da globalização, aliás, que foi comandado pelos Estados Unidos, que coexiste, né, com o fim da União Soviética, e que o Trump está dizendo, não vale mais. A China se organizou também para esse mundo, que aliás é o grande problema. A China aceitou e topou os desafios na área econômica que o próprio Ocidente escolheu. Só que eles tinham uma quantidade de recursos, de mão de obra, recursos naturais, a condições políticas que o Ocidente, felizmente, repudia, porque é um regime autoritário, mas eles tinham condições que fizeram com que a China se tornasse a segunda potência econômica, caminhando para ser a primeira, né, podendo rivalizar com os Estados Unidos em muita coisa. E o desafio principal, é isso que eu quero que você entenda. Se você está aqui para entender. Você não está aqui para ficar com ódio, para ficar gritando, para ficar tendo ataque histérico. Né? O desafio hoje dos Estados Unidos é como conter a China. Trump e seus malucos acham que a melhor maneira de conter a China é isso que eles estão fazendo. Impor taxas, mesmo a países aliados, para fortalecer os Estados Unidos, como se os outros não fossem fazer nada, os outros ficariam esperando apenas. Então os Estados Unidos fazem e os outros ficam olhando assim. E a própria China, né, Vale Bene, né, Bruno? Ai, que coisa... Olha, meu Deus, e agora? Não. E agora? E agora que a chance de os Estados Unidos estarem fortalecendo a China, na verdade, no médio prazo, no longo prazo, é muito grande. São muito grandes.
E não são poucos os analistas que estão falando isso, inclusive alguns setores mais lúcidos do Partido Republicano, né? É claro que o Trump representa ali uma certa ala do Partido Republicano, né? Não é assim, o Trump apareceu do nada. Por exemplo, explorar petróleo, defender os nossos interesses, não ligar para o resto do mundo. Isso é um pouco de uma certa cultura republicana, né? Julian Zelzer escreveu um artigo na Foreign Policy, vocês encontram na internet. Ele está dizendo assim, o Trump ele não é um renegado do Partido Republicano, ele representa um certo pensamento do Partido Republicano. Só que esse pensamento tinha sido vencido. E agora ele retoma essas raízes do Partido Republicano, né? E resolve que os Estados Unidos podem, a um só tempo, impor as suas vontades ao mundo e se isolar nesse sentido. Quer dizer, eu não tenho relação com vocês, eu vou cobrar aqui as tarifas e vou cuidar da América em primeiro lugar e o resto do mundo que se lasque, né? Só que as coisas podem não se dar dessa maneira, né? A China foi além nas medidas. Tem mais China aí. Além das taxações, a China restringiu as exportações de tungstênio e de outros metais de nicho usados nas indústrias de eletrônicos, aviação e defesa. Além do tungstênio, conhecido por sua notável densidade e alto ponto de fusão, sendo mais comumente utilizado em mísseis perfurantes de blindagem, o governo de Xi Jinping impôs restrições à exportação de molibdênio, telúrio, bismuto e índio. A China produz cerca de 80% do tungstênio e do bismuto mundial. Bom, cada um vai lutar com as armas que tem, né? Os Estados Unidos impõem as suas barreiras, a China fala, tá bom, então nós impomos as nossas. Com a certeza e a convicção correta e realista de que não existe um mundo unipolar. O mundo é multipolar. E os outros países também vão buscar seus interesses, não é? Um especialista chinês, não é, falou com o Nelson de Sá, da Folha, né? Ele já pertenceu ali ao Conselho de Estado da China, que é, a rigor, o conjunto dos ministérios da China, e ele fez algumas observações, que até tem a ver com o Brasil, né? Vamos lá. O Wang Huiyao disse: a China quer conversar e quer um diálogo com todos os países para que não entremos numa guerra comercial, que não é sustentável. Segundo o analista, Trump procura maximizar os interesses americanos, atingindo interesses dos outros países, uma política que não tem como se manter por muito tempo. Se houver atrito comercial, diz ele, a China certamente comprará mais do Brasil e da América Latina. Com tarifas, inclusive, sobre outros países, os Estados Unidos vão empurrá-los para o comércio entre eles mesmos. Me parece que é um raciocínio lógico. Ninguém tem a bola de cristal para saber. Mas pensa em vocês, vamos botar na nossa vida, na nossa situação. Somos um grupo aqui de pessoas um pouquinho mais fracas do que um mandão sozinho que tem condições e tal, e aí ele resolve se impor. Bom, a tendência é que as outras pessoas se unam. É que os outros países se unam, e a China não é uma potênciazinha qualquer. Já há muitos anos a China é o motor do crescimento mundial. E de outros países. Veja o que acontece com o Brasil, né? O superávit formidável que a gente tem na balança comercial se deve a quem? Não se deve aos Estados Unidos, com quem o Brasil tem déficit. Se deve à China, com quem tem um baita superávit. Agora, se o Trump acha que esse é o caminho, parece que o que ele está fabricando é uma outra coisa. Um especialista, Gideon Rackman, do Financial Times, escreveu um artigo muito interessante
a respeito, porque o que ele está prevendo é um tiro sair pela culatra, né? Ele é o principal analista de assuntos internacionais do Financial Times, era The Economist, dizendo, ó, pode dar errado. Vamos lá. Esse colunista afirmou em um artigo que as medidas de Trump colaboram para formar uma aliança contra os Estados Unidos. Ele lembrou o que lhe disse um dos principais estrategistas do presidente americano no fim do ano passado. Nossa estratégia sobre tarifas será atirar primeiro e perguntar depois. Só um minutinho, Bruna. Então, atenção. O Gideon Rackman está dizendo, né, que ele ouviu de um dos estrategistas do Trump. Mas o que é que vocês estão pensando sobre o futuro? Nada, nós estamos atirando primeiro e vamos perguntar depois. Fica aparecendo, né, como eu brinco, a trilogia dos dólares do filme do Sérgio Leone sobre o Velho Oeste americano, não é isso? Que eu adoro. Né? Então vamos fazer o seguinte, primeiro a gente atira, depois vê, eita, quem foi que morreu aí? Primeiro a hostilidade, depois com quem sobreviver a gente... É assim que funciona? Obviamente não. Obviamente não pode ser assim. Né? Vamos continuar, vai. Rackman pondera os riscos econômicos potenciais para os Estados Unidos, inflação mais alta e caos industrial, são bem conhecidos. As consequências estratégicas para o país são menos óbvias, mas podem ser igualmente sérias e até mais duradouras. E disse ainda, as tarifas de Trump ameaçam destruir a unidade da Aliança Ocidental. E ainda, o colapso da unidade ocidental seria a realização de um sonho para a Rússia e para a China. O próprio Trump pode não se importar. Ele frequentemente expressou sua admiração por Vladimir Putin e Xi Jinping. Olha aqui. Bom, o Trump ameaçou o Canadá, tá suspenso por enquanto a tarifa, um mês, vamos ver o que vai acontecer. O México, um dos seus principais parceiros comerciais, já avisou a União Europeia que vai ter, já avisou o Reino Unido, que está fora da União Europeia, mas agora ganhou um progressista lá, então ele deve considerar inimigo. O mundo inteiro sob ameaça. Todos esses países estão sob a órbita de quem? Da Rússia, da China ou dos Estados Unidos? Que eu saiba, dos Estados Unidos. Não é? Sim. É. Se ele passa a ameaçar os próprios parceiros, eu acredito que os adversários dele estão felizes. Quem são os adversários? Bom, na área econômica, você tem um adversário principal, que é a China. Não é? Na área militar, é a Rússia. Embora ele tenha uma boa relação, mas enfim. Quem é que pode destruir o mundo várias vezes, além dos Estados Unidos? A Rússia. Se o Trump rompe a sua relação com os outros países, se ele estressa a relação com os aliados, tanto melhor para os seus adversários. E aí, ele lembra o seguinte, o Marco Rubio, secretário de Estado, um ultra-reacionário lá da Flórida, ele disse, não, nosso inimigo é a China. O Mike Waltz, que é um conselheiro de segurança, também disse, o nosso negócio é a China. Aí aponta o Gideon Rackman, bom, então nada mais estúpido do que fazer o que eles estão fazendo. Porque ainda que venham criar algumas dificuldades aqui e ali para a China, no médio prazo, e talvez num prazo mais curto do que o médio prazo, eles estão jogando os outros países no colo da China. Outros países, por exemplo, quer um exemplo para quem conhece o riscado, e não essa gente fica babando ódio em vez de explicar as coisas?
O Brasil, Vólio Bene, tem várias contradições com a China. Não pensem que a China... A China é um excelente parceiro comercial do Brasil. Nós temos um superávit maravilhoso com a China. Mas também é contenciosos. E a China não é fácil de negociar. A China é muito difícil de negociar também. Então o Brasil tem ali divergências. Vocês acham que eles também não se interessam pelo mercado brasileiro? Vocês lembram o Uruguai? Vocês lembram o Uruguai tentando fazer um acordo com a China fora do Mercosul? Era a China de olho no Uruguai. Interessa ao Brasil? Não. Agora, se os Estados Unidos passam a ser hostis com todo mundo, com o Brasil até agora, não. Até porque nós temos déficit com eles. Mas se eles passam a hostilizar o resto do mundo se une. Quer dizer, então, mesmo as nossas restrições com a China, eventualmente podem ser menores, a partir dessa constatação. Tá claro o que eu falei? Tá, né? Reinaldo, você está dando conselhos para o Trump, a sua megalomania chegou a essa altura de dizer que você sabe o que é bom para os Estados Unidos e o Trump não sabe? Não, eu não. Vê lá. Eu não tenho essa pretensão. Seria loucura isso. Eu opino como todo mundo. Quem está puxando o saco do Trump também se considera, Vólio Bene, a altura ou a baixura de puxar o saco do Trump, né? Sim. Não, o Trump está certo. Eu interpreto o pensamento dele. Eu estou fazendo aqui um raciocínio lógico a partir de relações que existem entre os países. O raciocínio lógico, se um gigante resolve hostilizar os seus aliados, eu diria que isso é útil ao gigante que é seu adversário. É tão difícil de entender? Seja o gigante econômico, seja o outro gigante militar. O que há de tão difícil de entender aqui? Agora, se eles acham que é isso, que esse é o caminho, vamos ver. As loucuras estão acontecendo em algumas áreas, em outras, por enquanto, ele ameaça, depois recua. Agora, a posição hostil aos aliados é clara.